Então vamos começar o nosso programa Momento Raízes com a terceira parte do livro de Ruth, que é bastante interessante também. Vou pegar aqui. Na semana passada nós não tivemos o programa, mas talvez vocês vão lembrar quando eu comentei com vocês que a virada de Noemi, a virada de Ruth, se dava no final, começava no final do capítulo 1 do livro de Ruth. Nesse tempo ainda Noemi estava ali se sentindo amargurada, se sentindo frustrada, perseguida por Deus, mas a virada já estava determinada. No final do capítulo 1, no versículo 22, vai dizer: assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, a sua nora, a moabita, e chegaram a Belém. Lembra, eu falei disso aqui. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. E aí nós vamos entender o porquê que isso é tão importante, porquê que esse momento aqui é tão importante e é o momento da virada. Deus poderia ter mandado ela antes, Deus poderia ter mandado depois, mas Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele tem um tempo determinado para mim, Ele tem um tempo determinado para ti, e esse é o tempo do recomeço, tá bem? Então nós vamos à terceira parte de Ruth, é a parte que a vida começa a dar uma virada e elas passam. Aquelas vidas passam da escassez para a abundância. Passadinha rápida para lembrar: Elimeleque, falecido marido de Noemi, ele saiu de Belém, onde eles estavam morando, Belém, casa do pão. Ele não achou pão ali, ele estava impaciente. Ele sai de Belém com a sua família, ele tira todo mundo de lá, ele se apressa, ele se atucana e ele vai para Moabe. Lembra? Nós trouxemos isso no nosso tempo, pegando aí num aspecto espiritual nos nossos dias. É como se Belém simbolizasse a vida de fé, simbolizasse a vida cristã, simbolizasse uma vida com Cristo, enquanto que Moabe talvez simbolize a sociedade e o mundo ao nosso redor. E como se em algum momento Elimeleque ele tenha escolhido o mundo. Ele se tornou impaciente por causa das situações, por causa de um monte de coisa que ele não gostou dentro da igreja, porque ele não sei o que lá, e aí ele resolve então voltar para o mundo. Mais ou menos assim, é como se a pessoa tivesse abandonado a fé e voltado a viver uma vida no mundo, fora da comunhão, né? E após essa decisão de Elimeleque, né, muitas coisas acontecem, muitas crises acontecem na família de Elimeleque, até chegar um momento em que realmente eles não têm mais nada. Elimeleque está morto, seus filhos estão mortos, e Noemi vai dizer: olha, foi Deus que me tirou tudo. E na verdade não foi, né? São consequências das nossas decisões e das nossas escolhas, irmão. Vem sendo avisado, vem sendo avisado. Elimeleque, não faz, Elimeleque. Elimeleque, isso dentro da tua casa não tá bom, Elimeleque. Elimeleque, isso ao teu redor não tá bom. Essa influência não tá legal, Elimeleque. Não, Elimeleque sabe mais que todo mundo. Todo mundo ficou em Belém. Elimeleque sabia mais que todo mundo e saiu. E aí depois vão dizer: Deus me tirou tudo. Mas enfim, Deus está contra mim. Mas será mesmo que Deus estava contra Noemi? É questão de meditar, irmão. Questão de meditar. Agora nós vimos que Noemi ela se reúne com as duas noras e ela pede que elas voltem para suas famílias, porque ela retornaria para Belém. Ela não tinha mais nada, ela não tinha mais filhos, ela não tinha mais nada, e ela retornaria então para Belém. Nós vimos que nesse momento, no momento da decisão, isso aqui é tremendo, no momento da decisão, no momento que era importante ficar, eram duas noras, uma era Ruth e a outra era órfã. No momento da decisão, no momento que era importante a presença, no momento que era importante alguém com Noemi, órfã vai embora.
passa a vida dizendo que ama, passa a vida dizendo que não sei o que lá, que é amiga, que é a pessoa importante. No momento da decisão, no momento que mais precisa, a órfã vai embora. Mas o que é tremendo nisso? Quero dizer para ti que ao nosso redor, e te acostuma com isso, mano. Te acostuma com isso, isso aí. E quanto mais próximo, pior. Né? Ao nosso redor, sempre nós vamos ter muitas órfãs que vão dizer que nos amam, que vão nos honrar com as suas palavras, que vão dizer que nós somos importantes e que vão estar lá falando um monte de coisa, jogando um monte de confete em cima da gente. E muitas vezes a gente até acredita e de certa forma se torna, quem sabe, dependente dessas pessoas, emocionalmente pelo menos. E no momento que precisa, elas se afastam, no momento e sem contar as pessoas que se afastam ainda ficam falando mal de ti. Né? Não sei se foi o caso aqui de órfã, não, porque não se fala mais de órfã. A pessoa que ela não tem uma honra, a pessoa que ela não tem uma aliança, ela não se fala mais dela. A Bíblia fala. Ruth seguiu falando, tem até um livro. Órfã, não se sabe mais nada, porque uma pessoa que ela não tem uma aliança, ela não escreve história, irmão. Ela não escreve história. Ela é descartável. Ela é tão pequena que só cabe ela no mundo dela. Então é uma pessoa descartável. Agora, ao nosso redor nós sempre vamos ter muitas órfãs que vão dizer que nos amam, que vão nos honrar, mas que no momento da decisão, nos momentos mais importantes, elas não vão estar conosco. Agora, o que é importante nós entendermos nisso? Que para cada órfã que estiver ao nosso redor e que vai nos abandonar e que vai embora, Deus vai sempre levantar uma Ruth para estar conosco. Deus vai sempre levantar uma pessoa de confiança. Deus vai sempre levantar uma pessoa de caráter. Deus vai sempre levantar uma pessoa em quem realmente nós podemos contar. Quem sabe uma pessoa muito próxima a gente vai nos frustrar. E uma pessoa que nós nem imaginamos vai se levantar e vai estar ao nosso redor e vai estar sempre conosco no momento mais difícil, no momento da decisão. Porque para cada órfã que te abandonar, Deus vai levantar uma Ruth com caráter para ficar do teu lado. A palavra, o nome Ruth, ela significa amizade. Então olha que tremendo. Né? Deus sempre vai colocar pessoas especiais na nossa vida, aonde nós vamos realmente poder confiar nessa pessoa e confiar na amizade dessa pessoa. Deus sempre vai levantar Ruths na nossa vida para que estejam conosco. Amém? Então, olha como é importante o livro de Ruth, como é maravilhoso. Nós já vamos aprendendo isso. Né? Agora, Noemi e Ruth, então Orfa vai embora, Noemi e Ruth vão para Belém, elas chegam em Belém e elas não têm nada. Nós já vimos aqui, nos outros dois estudos, nos encontros, elas não têm nada. Elas não têm um sustento, elas não têm alimento. Mas a palavra diz que elas chegam no princípio da cega da cevada. Olha como Deus é bom, olha como Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Daqui a pouco tu já vai entender. E estando num momento de extrema dificuldade, que era o caso delas, e sendo Noemi de idade, que a palavra também nos diz que era de idade, Ruth, ela diz para Noemi, olha, me deixa ir nas lavouras. Eles estão começando a colher. Me deixa ir nas lavouras para rebuscar as espigas da colheita. Olha que tremendo isso. Uma outra característica de Ruth. Era uma pessoa proativa. Ela não esperava que ninguém pedisse, que ninguém mandasse. Ela se dispunha a fazer. Isso é proatividade. Uma pessoa que ela não tinha o costume de ficar esperando, irmão. O que tem de pessoa que adora ficar esperando. Ah, mas tu não falou. Ah, mas tu não sei o que. Ah, mas tu não pediu. Irmão, Ruth, ela tinha essa característica. Ela não tinha o costume de ficar esperando que as coisas acontecessem. Irmão. Isso é proatividade. Isso é proatividade. E é uma característica das pessoas que realmente conseguem ser bem-sucedidas. É uma característica das pessoas que realmente elas conseguem prosperar. Não fica esperando que eu... Ah, mas eu não sabia. Ah, mas eu não fiz porque... Não, irmão, proatividade. Irmão. Quer mudar de vida? Seja na área que for, irmão.
Seja proativo. Não fica com essa lenga-lenga aí, né? Ah, eu não sabia, ninguém me falou, eu não sei o que lá. Bom, mas para que a gente possa entender esse negócio aqui, para podermos entender esse momento, nós precisamos... O que é? Por que ela falou de rebuscar? O que é isso? Para que a gente possa entender esse momento. A gente precisa entender um pouco, nós já passamos lá por Levítico, já passamos por Êxodo, né? E algumas coisas nós resumimos, mas a gente vai completando agora. Existia um regramento social em Israel. Um regramento social que foi dado por Deus, né? Existia entre o povo hebreu um regramento social, existia ali uma preocupação com as causas sociais, com a assistência aos necessitados, né? E esse regramento aí tinha sido dado por Deus, ainda quando esse povo estava lá na região da península do Sinai. Lembra? Falamos sobre isso. E essa regra, ou essa lei, como alguns poderiam dizer, ela dizia que durante a colheita, tudo que caísse no chão não deveria de ser recolhido, mas deveria de ser deixado no chão para que as viúvas, para que os órfãos, para que os mais necessitados pudessem recolher e dali então, daquilo que estava caído no chão, pudesse então se alimentar, né? Então, esse era um regulamento chamado o rebuscar. Então, começava a colheita na lavoura e, logicamente, algumas coisas sempre vão caindo. Então, o que acontece? A viúva, o órfão, as pessoas mais necessitadas, elas iam até as lavouras e iam meio que atrás dos colheitadores, né? Rebuscando, pegando aquilo que eles iam deixando cair, né, no chão, e esse era o regramento. Não caiu no chão, não junta. Para que ninguém passe fome. É uma assistência social que Deus criou naquele tempo. Tá bem? Então, quando Noemi e Ruth chegam a Belém, chegam justamente na época da colheita. E Ruth, sabendo dessa lei, sabendo desse regramento, ela pede para Noemi: olha, eu posso ir rebuscar? Eu posso procurar alguma lavoura, né, aonde me permitam rebuscar? Porque provavelmente, né, irmão? Provavelmente pessoas são difíceis, então provavelmente em algum momento, ainda mais que era na época dos juízes, né, então possivelmente em algumas lavouras, algumas pessoas talvez não respeitassem esse regramento de Deus. Então, Ruth diz: olha, Noemi, minha sogra, existe esse regramento, tu te importa que eu procure alguma lavoura aí que o pessoal esteja colhendo para poder rebuscar para nós? Não, pode ir, está abençoada. Está abençoada. Então, Ruth, ela parte para procurar a lavoura. Ruth, ela parte para buscar uma solução. Ela parte para buscar uma saída. Ela parte para buscar uma oportunidade. Olha o que é uma pessoa proativa, disposta a resolver um problema. De nada se aproveita uma fé, irmão, que não se move. De nada se aproveita, irmão, a fé de uma pessoa que não sai do mesmo lugar. A fé que não te leva a tomar uma decisão. Ah, eu tenho fé, mas tu não toma decisão nenhuma, irmão. Tu não se move, tu não faz nada na tua vida. Não faz nada. Desculpa a forma que eu falo, mas é a forma que a gente possa entender, né? O Evangelho é a palavra de Deus. Escuta, irmão. Às vezes a gente pega isso aqui e a gente acha que isso aqui é um livro cheio de palavras. Não, isso aqui não é um livro cheio de palavras. Isso aqui é um livro cheio de poder. A palavra está escrito que a palavra de Deus é o poder. É o poder dele para salvar. E nós temos que ser confrontados. Nós precisamos ser confrontados por isso aqui. Então não adianta eu ficar tentando falar de um jeitinho ou do outro. Não, é confrontamento, para que a gente possa entender. E para que eu também possa aqui, também daqui a pouco, vou ser impactado, né,
É importante isso. Então, de nada se aproveita uma fé que não move a pessoa para lado algum. Ah, eu tenho fé, ah, não sei o quê, mas a pessoa não se move para lado algum, para decisão alguma, para ação nenhuma. É uma fé morta. É uma fé morta, é uma fé sem proveito. Nós não podemos ficar parados esperando que algo aconteça. Nós não podemos ficar parados esperando que alguém venha nos dizer o que fazer. Eu vou te mostrar como é que funciona. Existem. E aí tu vai entender. Não é o pastor tá falando, tá sendo grosso. Não estou sendo grosso. Existem 3 coisas que são fundamento da fé. Fazem parte do fundamento da fé. Fazem parte do milagre de Deus. Fazem parte da geração daquilo que Deus vai fazer na tua vida. 3 coisas. Pedir, buscar e bater. Livro de Mateus, capítulo 7, verso 8, se eu não estou enganado, vai dizer: peçam e lhes será dado. Busquem e vocês vão encontrar. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Também a palavra de Deus vai dizer que Deus falou para Josué de uma forma muito clara, de uma forma muito didática. Deus disse para Josué: eu vou estar contigo aonde tu fores. Isso significa, irmão, que se tu não vai para lugar nenhum, se tu não toma uma decisão de mudar, se tu não toma uma decisão nenhuma na tua vida, se tu não te levanta com uma decisão de mudar a tua vida, de mudar ou resolver a situação e o problema, Deus não vai agir na tua vida, irmão. Não adianta tu me dizer que tu tem fé. Não adianta tu me dizer que tem fé. Ah, me arrepiei. Você cobre, deve ser frio, sei lá, febre. Né? Deus não está aí para arrepiar a gente. Deus está aí para nos impulsionar. Né? Agora, se ele falou isso para o próprio Josué, que dirá para mim e para ti, irmão? O que ele espera da gente? O que ele espera? Né? Muitas pessoas, elas têm o costume de ficar esperando que alguém faça alguma coisa, que alguém resolva alguma coisa. Muitas pessoas têm o costume de ficar esperando que até mesmo que Deus resolva. Escuta, Deus vai resolver naquilo que tu tiver junto. Não fica parado esperando, irmão, não vai rolar. Não vai rolar. Né? As pessoas ficam esperando, não buscam oportunidade, não buscam possibilidade, não está disposto a ouvir, não está disposto a obedecer. E Deus vai agir? Não age, irmão, não age. Ah, Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então vai vendo. Vai nessa fé para ver o que vai rolar. Problema, irmão, tem muita gente esperando, irmão. Tem muita gente, irmão, que fica apenas no pedir, irmão. Tem muita... pedir, buscar e bater. Tem muita gente ficando só no pedir. Tem muita gente ficando só na fé. Tem muita gente ficando só na oração. E é por isso, é um processo. Pedir, buscar e bater. É um processo, irmão. É um processo. Aí, a pessoa fica só no pedir. A pessoa fica só na fé, fica só no crer, fica só na oração. As orações não são atendidas. A maioria das orações não são atendidas. Por quê? Porque a pessoa não sai da oração, ela fica só no pedir. E aí o que acontece? É um processo que está incompleto. Deus não age em processo incompleto. A gente vai ver desde o Gênesis, a gente já viu, na verdade, quando nós começamos o programa Momento Raiz, nós vimos ali os processos de Deus. Né? Deus não age em processo incompleto, irmão. Talvez seja por isso que ele não está respondendo a tua oração. Talvez por isso que alguma coisa não está acontecendo. Tu tens buscado e tu não está alcançando, quem sabe é por isso. Dá uma pensada aí, né? Dá uma pensada aí, tá bom? Então, a partir do capítulo 2 de Ruth, nós começamos a ver o cuidado. Nós vimos no final do 1, nós vimos que Deus começa uma provisão ali, começa um tempo de provisão, levando elas de volta para a casa do pão, levando elas de volta para a casa da provisão. Nós vimos que ela voltou para lá, por quê? Porque Deus fez chegar uma notícia nos ouvidos dela
que Deus estava abençoando Belém novamente, estava abençoando Israel, estava havendo provisão. Então, a partir do capítulo 2 de Ruth, nós começamos a ver o cuidado de Deus com o seu povo. Ruth, ela sai à procura da lavoura e acaba entrando justamente num campo, para quem acha que é sorte, para quem acha que é um acaso, ela acaba entrando justamente num campo de um homem chamado Boaz. Boaz era da família, era parente de Elimeleque, o seu sogro falecido, né? Os hebreus, aqui entra um outro regramento, para que a gente possa entender o contexto todo. Os hebreus tinham uma lei, uma outra lei, que era chamada lei do resgate. Se a pessoa, está lá em Levítico 25, se a pessoa, o seu irmão morre, seu parente morre, existiam parentes ao seu redor que poderiam ser resgatadores. Essas pessoas poderiam casar novamente com aquela pessoa, resgatar ela daquela situação. Entendeu? Mais ou menos assim. É mais complexo, mas para que a gente possa entender de uma forma mais rápida. Então existia uma lei dentro de Israel que chamava a lei do resgate. Na vida de Noemi, Ruth não era moabita, mas fazia parte da casa de Noemi, fazia parte da casa de Elimeleque, então ela estava dentro também da ação dessa lei do resgate também. Na família de Elimeleque existiam dois homens que poderiam ser resgatadores. Um era mais novo e tinha também Boaz. Quando Ruth diz para Noemi, olha, eu vou sair a procurar aí uma lavoura, onde eu possa rebuscar. Ela acaba indo parar nas terras, nas lavouras do homem chamado Boaz, que era parente do seu falecido sogro e que era um desses dois resgatadores, né? E que, se ele quisesse, ele poderia escolher casar com Noemi ou poder casar com Ruth e então resgatá-las. Olha que interessante isso. Uma pessoa que ela não conhece Belém, uma pessoa que ela sai sem destino, ela sai para a zona rural de Belém para procurar ali uma lavoura onde ela possa rebuscar, e ela vai parar justamente nas terras da pessoa que é o resgatador. Pode ser considerado uma coincidência que entre tantas colheitas, entre tantas lavouras, ela fosse parar ali justamente na lavoura de Boaz. Mas, queridos, a verdade é que nós sabemos que nos processos de Deus não tem lugar para coincidências. Não existe coincidências nos processos de Deus. Quem sabe outros podem até dizer que Ruth teve sorte, o que também é um equívoco. Não foi sorte. Não foi sorte. Como é que tu vai dizer que é sorte? Uma pessoa que não conhece o lugar, uma pessoa que não conhece ninguém, uma pessoa que está passando por uma situação difícil, e mesmo assim, ela se levanta para fazer alguma coisa, tu vai dizer que isso é sorte? Isso é atitude, irmão. Isso é foco. Isso é proatividade, isso é vontade, irmão. Isso é trabalho bem feito. Nada resiste a um trabalho bem feito, irmão. Não é sorte. Não é sorte. Daqui a pouco tu rala a tua vida toda, daqui a pouco tu consegue melhorar de vida, tu vai honrando Deus, e daqui a pouco alguém vai dizer assim, pô, que sorte, sorte por quê? Não achei no chão, não achei no chão, sorte por quê? Então daqui a pouco muitos podem dizer, Ruth teve sorte, não teve sorte, irmão, ela teve vontade de mudar de vida. Se a pessoa tem vontade de mudar de vida, se a pessoa ela cria as suas oportunidades, ela criou a oportunidade. Ah, porque é longe.
Ah, porque não sei o que lá. Aí não, né? Aí não. Então que sorte que Ruth teve? Teve sorte nenhuma. Ela foi uma pessoa que ela creu em Deus e ela foi e ela gerou a oportunidade dela. Ah, sorte coisa nenhuma. Aí, sabe, sorte? Sorte é vontade, é atitude, é o resultado. Né? Olha bem, então ela sai de casa, ela tá lá numa lavoura, ela nem sabe de quem é a lavoura, e ela tá lá colhendo lá, rebuscando as suas espigas, né? Enquanto isso está acontecendo, a Bíblia diz que Boaz, o dono da lavoura, chega na fazenda, chega ali na lavoura, na propriedade, e a palavra diz que Deus começa ali a mover as coisas. Começa a mover as coisas. Primeiro, já começou a mover no momento que leva Ruth para aquela fazenda em específico. Depois, ele move de uma forma que faz com que o dono da fazenda saia da cidade e vá até o local da colheita. Naquele exato dia, vá até aquela propriedade. Então Deus já está movendo aqui. Deus já está cuidando do seu povo. Vou fazer uma partezinha aqui. No capítulo 2 também é possível conhecer um pouco, a gente vem falando sobre Noemi, sobre o caráter de Ruth, mas também aqui no capítulo 2 dá para a gente conhecer um pouquinho sobre Boaz, um pouquinho sobre Boaz, o seu caráter. A palavra diz que o campo era dele. E também diz que ele tinha funcionários. E também diz que ele tinha um chefe dos funcionários. Então aqui nós já começamos a perceber que era um homem que tinha uma boa condição financeira. Não era um homem remediado. Não, mas ele tinha uma boa condição financeira. E também, interessante que a palavra diz, é importante por que registrou isso, né? Não precisaria, não faria diferença nenhuma. Mas a palavra diz que quando o Boaz ele chega na fazenda, quando ele chega ali na lavoura, ele olha ali para o pessoal que está trabalhando, e para os seus segadores, e ele diz assim, o Senhor esteja com vocês. Não precisaria, não ia agregar nada se não tivesse. Mas é interessante, por que Deus colocou isso aqui? Por que o Espírito Santo inspirou para que isso estivesse aqui? Essa passagem vai dizer que Boaz, além de um homem financeiramente estável e próspero, também era um homem de fé. Ele diz, o Senhor esteja com vocês. Lembra que no livro de Juízes isso aí era raro. Um homem de fé. Era raro nesse tempo. Mas ele vai dizer, o Senhor esteja com vocês. Aquele homem muito rico, ele para e ele diz para os seus segadores, para os seus funcionários, o Senhor esteja com vocês. E aqui nós vemos também uma outra característica além da fé. Nós podemos ver aqui também um homem muito educado, um homem muito gentil. O que acontece? Na maioria das vezes, quando acontece, né, seria de repente de Boaz chamar só o supervisor, chamar o encarregado e conversar somente com ele. Mas ele fez questão de cumprimentar a todos, indiferente da sua condição social, da sua condição financeira, ele abençoa a todos. Então nós vemos aqui Boaz no capítulo 2, Boaz um homem financeiramente próspero, mas também um homem de fé e também um homem educado, um homem gentil. E ele vai conversando, ele chama o líder dos segadores e ele vai conversando com o líder e ele vê o pessoal rebuscando ali e entre aquele pessoal, talvez o pessoal da cidade, ele já conhecia alguns, mas ele vê uma mulher que estava rebuscando, uma mulher que ele não conhecia, que estava rebuscando seu campo. E aí ele pergunta quem é essa mulher, pergunta para o seu encarregado, para o seu líder, e a pessoa vai dizer para ele, olha, essa daí é Ruth, ela é uma moabita, ela é nora de Noemi, aquela tua parente que voltou para Belém.
E também o encarregado ele fala algo que aí vem de encontro de novo ao que eu estou falando aqui, né? Olha bem, o encarregado diz assim: ela chegou cedo, e ela está de pé até agora. Olha mais uma característica que chama atenção. Uma pessoa que quer prosperar, irmão. Ela levanta. Sabe, eu tenho pessoas que às vezes eu vejo a situação da pessoa, tá ruim, né? Tá complicado. E aí eu vou conversando com a pessoa. Questão, às vezes são profissionais até, mas estão desempregados, estão parados. E a gente vai conversando, assim, como quem não quer nada, né? E eu disse, tá, mas qual é a situação? Não tá conseguindo emprego? Não, o emprego até tem. O problema é que eu não gosto muito de me sujeitar ao horário. Bom, aí é complicado, né? Aí tu fala com a pessoa está desempregada. Qual é o problema, irmão? O serviço lá, aquele lá não deu? Não, lá era muito calor. Aí, uns meses depois, tu encontra com, outra pessoa, com a mesma pessoa. E tá aí, aquele outro serviço. Não, lá era muito frio. Lá era muito longe, lá era muito perto. Lá era muito cedo, lá era muito tarde. Não adianta, irmão. Não adianta, irmão. Assim não dá. Vou ser bem sério contigo. Assim não dá, irmão. Não, não tem como. Não tem fé, não tem. Não tem. Agora, olha por que isso está registrado aqui, irmão? Porque é a receita de sucesso, irmão. É receita para tu ser bem sucedido. Ela chegou cedo e ela está de pé até agora. E isso é uma coisa que chama atenção, porque a Bíblia vai dizer que Boaz, então, aquilo chamou atenção. Ele já tinha ouvido falar de Ruth. Ele já tinha ouvido falar de uma mulher moabita que tinha voltado para a cidade com a sua parente Noemi. E quando chega ali, ele vê ela e também tem aquele testemunho ali, olha, ela é esforçada, ela é dedicada, é uma pessoa que vale a pena, é uma pessoa que vale a pena confiar, uma pessoa que vale a pena ajudar. Aquilo tudo chama a atenção de Boaz e ele vai falar com Ruth. E aí começa a favorecer ela. Escuta, se tu quer ser favorecido, faça a tua parte, irmão. Quer ser favorecido pelos homens? Você faça a tua parte, irmão. Ah, não precisa ser favorecido pelos homens, Deus que me favorece. Ah, mano, de jeito nenhum. A Bíblia diz assim, se tu não cumpre a lei dos homens, se tu não tem conduta com a lei com os homens, que tu vê, que dirá com Deus que tu não vê. Aquele posicionamento, aquele perfil de Ruth abre uma porta favorável para ela. Boaz estava conversando com o seu encarregado, ele termina de conversar com o seu encarregado e ele vai lá conversar com Ruth. O perfil dela chamou atenção. E ele vai dizer assim, olha, não precisa ir rebuscar em outro lugar. Pode tu ficar por aqui. Não vai rebuscar em nenhum outro lugar, que tu é muito bem-vindo aqui. E ele diz, já ouvi, olha bem, já ouvi tudo o que tu tens feito, já ouvi sobre a forma que tu trata a tua sogra Noemi, eu já ouvi do teu caráter, eu já ouvi da tua personalidade. Que tremendo isso. A forma que tu age, a forma que tu vive, a forma que tu trata as pessoas, ela sempre vai na tua frente. As pessoas podem até não te conhecer ainda, mas elas já conhecem a tua história, elas já conhecem o teu caráter, elas já conhecem o teu valor. E por falar em valor, eu quero dizer para ti que a tua história de vida, ela tem muito mais valor do que aquilo que tu pode querer falar. A tua conduta, aquela história que vai à tua frente, tem muito mais valor do que aquilo que tu mesmo pode querer contar para alguém, pode querer parecer para alguém. A tua história, irmão, a tua história, ela sempre vai falar muito mais sobre ti do que tu mesmo pode falar.
ela sempre vai falar muito mais sobre ti e ela vai definir muita coisa na tua vida. Pastor, como assim? Acabamos de ver. A história de Ruth falou sobre Ruth o que ela não falou, porque ela não contou isso para Boaz. A história de Ruth falou sobre ela e definiu portas abertas para ela. Definiu o início da prosperidade dela. Definiu o início da mudança de vida dela. Olha, eu já ouvi falar de ti. Tu pode continuar aqui na minha fazenda. Não precisa ir para outro lugar. As decisões de Ruth, as escolhas de Ruth, a fidelidade de Ruth, o comprometimento de Ruth interferiu diretamente e interferiu positivamente no momento que ela estava vivendo. Até por causa do mercado solidário, eu escuto muitas conversas. Eu escuto muitas conversas. Mas essas conversas dificilmente interferem positivamente no momento que as pessoas estão vivendo. Porque ela me conta uma história. Ela me conta uma história. Mas quando eu busco a história passada, eu vejo que realmente a situação é diferente. Mas no caso de Ruth, não. No caso de Ruth, a sua vida passada, as suas atitudes, o seu comprometimento interfere de uma maneira positiva no momento que ela estava vivendo juntamente com Noemi. Escuta, as pessoas, elas não vão te ajudar, as pessoas elas não vão te honrar, as pessoas elas não vão te respeitar por aquilo apenas que tu está dizendo, mas por aquilo que elas sabem ao teu respeito. Grava isso, irmão. Grava isso. Quantas vezes as pessoas estão falando comigo e sinceramente eu estou vendo que aquilo ali é balela. Claro, eu não vou ter que chegar no meu extremo, né, para me confrontar, né, de uma forma negativa a pessoa. Eu estou vendo que aquilo ali é balela. As pessoas não vão, guarda isso, não vão te respeitar, não vão te honrar, não vão se importar contigo, não vão te ajudar por aquilo que tu está dizendo, mas elas vão fazer isso de uma forma voluntária e com alegria, por aquilo que elas sabem ao teu respeito. Então, naquele mesmo dia, olha bem, que tremendo isso. Tremendo. A pessoa, ela resolve sair de casa, a pessoa é proativa, a pessoa, ela vai, ela gera as possibilidades, as oportunidades, a pessoa tem um caráter, a história dela fala sobre ela, ela chega numa fazenda, o cara conhece ela, e ela diz assim, fica à vontade, tudo aqui, pode te servir de tudo aqui, está escrito aqui, pode te servir de tudo aqui. Naquele dia, chega na hora do almoço, ela não era segadora, ela não era funcionária, ela era só rebuscadora. Mas Boaz dá ordem que ela sente junto. Não, tu pode sentar junto aqui. Senta junto aqui e come juntamente com eles, como se ela tivesse direito de estar naquela mesa. E, em vez de migalhas, a Bíblia diz que Boaz serviu para ela do que tinha de melhor. Não fez distinção nenhuma. E aí é interessante porque a Bíblia vai dizer que ela comeu e sobrou. Para que vai dizer isso? Não interessa quanto que ela comeu? Interessa. Porque a Bíblia diz assim, Ruth comeu e sobrou. Nós temos aqui uma pessoa que vem de um contexto de perda, nós temos aqui uma pessoa que vem de um contexto de falta de sustento, mas a partir de um determinado momento Deus começa a mudar a sua vida. A palavra vai dizer que Ruth comeu e sobrou. Sabe o que isso significa? Por que é importante que esteja escrito essa coisa aqui, que muitas vezes pode parecer sem importância? Isso significa que começava ali um tempo de abundância na vida de Ruth.
Da escassez para a abundância. Ruth começa a viver um tempo de respeito, nós vimos agora aqui em cima, e também um tempo de abundância. Quando diz que ela comeu e sobrou, irmão, abundância. Aqui acaba o tempo de escassez. Tem coisas que parecem assim, ó, desnecessárias. Se tirasse da Bíblia, faria falta? Faria, irmão. Faria porque aqui tem a virada, irmão. Aqui tem o momento da virada. Quando diz que ela comeu e sobrou, o tempo da escassez acabou. O tempo da escassez acabou. Começou o tempo da abundância. Ruth começa a viver um tempo de respeito e um tempo de abundância. E ela, naquele dia, ela retorna para sua casa. Ela não retorna apenas levando um pouquinho de coisa que ela tinha rebuscado, como seria o que a Noemi estava esperando. Mas quando ela volta para casa naquele dia, ela retorna levando muitos alimentos. Muitos alimentos. Fartura. Ela não pegou só para ela, irmão. Ela não estava preocupada só com ela, irmão. Ela estava preocupada com aquelas pessoas que estavam com ela, ela estava preocupada com a sua líder, ela estava preocupada com a sua família, ela estava preocupada com a... Ela estava preocupada, irmão. Escuta. Toda vez que tu quiser alguma coisa só para ti, Deus não vai te dar. E se te der, vai ser pouco. E a palavra diz, aquele que tem pouco, até o pouco que tem, vai perder. Vamos aprender. Esse livro de Ruth é muito tremendo, irmão. Ela volta para casa naquele dia, ela volta com muitos alimentos. Ela lembrou de honrar, ela tem uma aliança e eu vou abençoar também. Ela retorna para casa levando muitos alimentos e ela conta para Noemi tudo que havia se passado naquele dia. E ela diz, olha minha sogra, olha Noemi, eu rebusquei no campo de Boaz, tu conhece Boaz? Ela disse, claro que eu conheço, esse homem é nosso parente. E ele não é apenas nosso parente, mas ele é também um dos nossos resgatadores. Um detalhe interessante aqui. Quem estava sendo vista era Ruth. Quem estava sendo admirada era Ruth. Quem estava vivendo uma expectativa de uma mudança de vida era Ruth. Quem estava começando a prosperar era Ruth. Mas ela continua abençoando Noemi, ela continua sendo honesta com Noemi, ela continua ao lado de Noemi, ela continua morando com Noemi. Interessante isso. Mesmo prosperando, ela continua fiel à sua aliança. Ela continua honesta. Ela continua fiel. Ela continua na sua amizade. Ela continua ali ombreando. Interessante, porque isso é perfil de uma aliança firmada, não uma aliança por interesses, não uma aliança que se quebra depois, ou que vai deixando de ter força e vínculo, mas é uma característica de uma aliança firmada. Interessante. Ruth, talvez a gente possa gerar no pensamento dela assim, olha, eu posso estar sendo abençoada, mas eu vou continuar contigo. Eu vou continuar fiel a ti, fiel à nossa amizade, fiel à nossa aliança, e eu vou repartir contigo toda a minha bênção. Quando ela pega aqueles alimentos a mais, Noemi, ela poderia ter levado pouca coisa. Noemi estava esperando pouca coisa. Mas ela tem uma alegria de levar mais, ela tem uma alegria de compartilhar mais, ela tem uma alegria de dizer assim, eu vou repartir contigo, olha só o que eu trouxe, olha o que Deus me deu, olha o que eu estou te dando. É tremendo isso. Por isso que eu digo, são só 4 capítulos, mas são capítulos que são realmente intensos. Existia ali uma preocupação de Ruth com Noemi. Por um outro lado, existia também a preocupação de Noemi com Ruth. E Noemi, em determinado momento, está escrito também, não lembro o versículo, Noemi vai pensar assim, olha, eu preciso arrumar para ela
um lar seguro para sua felicidade. Eu preciso arrumar para ela. Olha a preocupação de Noemi. Vamos lembrar que Noemi já era uma pessoa de idade, era uma pessoa experiente, era uma liderança experiente. E ela diz, eu preciso arrumar um lar seguro para a sua felicidade. Duas coisas aqui que uma liderança efetiva, uma liderança eficaz, ela precisa saber. Ruth estava começando a prosperar. Noemi tinha isso na sua mente. Ruth está sendo abençoada. Ruth está começando a prosperar. Mas Noemi sabia que essa prosperidade ela precisava ser orientada. Noemi sabia que uma prosperidade que não é orientada, ela não permanece. Então ela precisava orientar Ruth para que essa prosperidade que estava começando permanecesse. Era necessário que Ruth fosse orientada, era necessário que Ruth fosse aconselhada, para que tivesse segura nesse novo momento, nessa nova etapa da sua vida. Interessante. Isso é um detalhe importante que uma liderança eficaz ela precisa saber, ela precisa orientar. A pessoa ela começou a prosperar, olha, cautela, olha, faça assim, olha, não faça dessa forma, olha, faça assim. E por outro lado, Ruth aceitava os conselhos de Noemi, porque de nada adianta, a liderança está falando, se a pessoa também não resolve, né? A pessoa não resolve nada na sua vida. Mas então, a outra coisa que a liderança sabia, outra coisa que Noemi sabia, é que para a felicidade permanecer é necessário que haja um ambiente seguro, um ambiente familiar seguro, um ambiente emocional seguro, um ambiente sentimental seguro, um ambiente espiritual seguro. Para que a prosperidade permaneça, é necessário gerar um ambiente seguro. Mas é interessante, porque nada disso adianta. São dois conselhos fantásticos. São dois conselhos fantásticos. Se Noemi não dissesse mais nada para Ruth, já estaria perfeito. Já estaria perfeito. Agora, de nada adiantaria se Ruth não estivesse disposta a ouvir. Nada adiantaria se Ruth estivesse vaidosa. Nada adiantaria se Ruth estivesse orgulhosa. Escuta, independente das questões financeiras, somente um ambiente seguro somente num ambiente seguro pode haver realmente felicidade. E Noemi sabia disso. Noemi, ela teve seus dias bons, ela teve seus dias ruins, e isso forjou nela uma liderança muito efetiva. Muito efetiva. Então, por causa disso, Noemi ela acaba assumindo um novo papel nesse livro, nessa história. Quando nós vamos vendo, nós começamos a ver toda a história se desenrolando, se desenvolvendo, e nós vamos vendo aqui que Noemi começa a assumir um novo papel, começa a assumir um papel de orientadora, começa a assumir um papel de conselheira, Ela vai orientar Ruth nessas questões, e ela vai orientar Ruth também a continuar no campo de Boaz. Olha, Boaz disse que era para mim continuar lá, isso aconteceu. Talvez ela tivesse dito, olha, não, arreda, sai. Mas ela vai orientar, dentro desse novo papel que ela está fazendo, ela vai orientar Ruth a continuar. E Ruth aceita, Ruth permanece sendo fiel, Ruth permanece sendo obediente, ela aceita e ela segue a orientação de Noemi. Aceitar os conselhos daquele que é o mentor, aceitar os conselhos daquele que é
liderança, aceitar os conselhos daquele que tem mais experiência, não tenha dúvida, vai acelerar o processo de mudança da situação. Entendeu? No momento que tu aceita ser orientado, no momento que tu aceita ser aconselhado pelo mentor, pela liderança, por aqueles que são mais velhos, a Bíblia está cheia disso. Fala sobre conselhos. Por quê? Porque isso vai acelerar a mudança da situação. Vai acelerar a transformação. A vida segue. Ela segue rebuscando lá no campo de Boaz, e Noemi percebe que ali começa a haver um interesse por parte de Boaz em Ruth. E ela fica sabendo, em determinado momento, ela fica sabendo que naquela noite, em alguma noite específica lá, Boaz estaria no campo fazendo ali uma classificação ali da sua colheita, ali, ia estar por ali, e ia dormir lá, não voltaria para a cidade. Então ela chama a Ruth, e ela diz, olha, toma teu banho, coloca teu melhor vestido, coloca teu melhor perfume e vai até lá. Mas não te mostra para ele, não te apresenta para ele. Depois que ele jantar, ele vai se deitar e ele vai dormir. Nesse momento, tu te deita, mas não com ele, te deita aos pés dele. Te deita aos pés dele. E no momento que ele te perceber lá, tu diz, olha, me cobre com a tua capa. Isso era um simbolismo do resgatador. Né? Eu estou te dando a minha cobertura. E ela fez. Ela foi para lá, ela ficou cuidando, ela ficou esperando. Boaz termina o seu trabalho, ele vai tomar seu banho, ele vai jantar e ele dorme. E ela se deita. Certa hora da madrugada, certa hora da noite, ele acorda e percebe que tem alguém aos seus pés. E ela se identifica para ele. E diz, olha, coloca, estende a tua capa sobre a tua serva. E aí ela chama na lei, porque tu és o resgatador. E ele ainda fica mais admirado com ela. E diz assim, olha, tu fizeste muito bem. Eu não esperava outra coisa de ti. Mesmo sabendo que existe um outro resgatador, um outro homem mais jovem do que eu, também com uma situação financeira definida, mesmo assim, tu viestes a mim. Isso é caráter. Tu não estás buscando apenas uma companhia, tu não estás buscando apenas um tempo de diversão, tu não estás buscando apenas dinheiro, uma condição financeira melhor, mas tu estás sendo honesta, tu não procuraste para ti o resgatador mais jovem, mas tu veio para mim. Eu quero dizer para ti, não te preocupa com nada. Foi o que Boaz falou para ela, não te preocupa com nada. Podes ficar aonde tu estás. Podes ficar onde tu estás. Ah, mas será que não vão falar de mim? Mas será que não vão... Pode ficar aonde tu estás, porque todos sabem que tu és uma mulher de caráter. Todos sabem que tu é uma mulher virtuosa. E naquele dia, ao contrário do que muitos podem pensar, eles não tiveram nenhum tipo de relacionamento, além desse momento, dessa conversa. E ela se levanta antes que todos pudessem... ela se levanta antes que eles pudessem conhecer um ao outro. É isso que a Bíblia diz. Ela se levanta antes que eles pudessem conhecer um ao outro. Ou seja, antes que eles pudessem ter qualquer tipo de relacionamento. E aqui mostra, mais uma vez, o caráter de Boaz, respeitando a fragilidade de Ruth, e também mostra Ruth sendo ousada, mas também uma mulher de caráter também.
Né? Olha como é tudo isso se encaixando. Né? Está lá em Ruth, capítulo 13, eu acho, a partir do verso 1 é que vai contar essa história. Então, resumindo aqui a história. Boaz e Ruth, eles, ali naquele momento, Boaz assume um compromisso. Como existia um outro resgatador, no outro dia, ele vai, conversa, ele pede uma reunião, ele conversa com o outro resgatador diz, olha, eu não tenho interesse de resgatar nenhuma das duas, nem Noemi nem Ruth, não tenho interesse de casar com nenhuma das duas. Então, Boaz ali oficializa a situação, depois ele casa com Ruth, e ele faz questão, a minha Bíblia vai dizer que ele faz questão de fazer essa união perante toda a sociedade, não foi algo apenas restrito a dois, como hoje em dia muitas vezes é feito, onde as pessoas simplesmente elas imaginam que o casamento é uma união só dos dois, então não precisa o casamento, basta que eu vá morar contigo, e na verdade não. Nos nossos dias cada vez mais tem essa prática, mas o comportamento de Boaz nos mostra que o casamento não é algo simplesmente entre duas pessoas que simplesmente resolvem morar junto. O casamento é uma aliança pública. O casamento é uma aliança pública, onde aquela relação ela vai ser comemorada publicamente, ela vai ser abençoada publicamente. O casamento não é apenas uma relação de duas pessoas, é uma relação pública, que vai ser festejada, comemorada, abençoada por muitas pessoas. É importante, o casamento é importante, embora que nos nossos dias não se tenha mais tanto valor. Então, a partir do casamento, sim, eles passam a se relacionar. Ruth engravida e nasce então um menino. Esse menino é chamado Obed. Obed significa servo. O nome Obed significa servo. Em algumas outras traduções também pode ser chamado de adorador. Aqui vem uma outra curiosidade. Quando esse menino nasce, as mulheres de Belém dizem: a Noemi nasceu um filho. Interessante nós lembrarmos que quando Noemi chega em Belém com Ruth, aquelas mulheres da cidade elas ficam com muita pena vendo aquela Noemi chegar naquele estado. Mas agora as mesmas pessoas elas dizem: olha, a Noemi nasceu um filho. Mas como que nasceu um filho para Noemi? Não é de Ruth? A Noemi nasceu um filho. Ou seja, Deus deu para Noemi um novo tempo. É isso que elas estão falando. Elas dizem: nasceu a Noemi um menino. Mas o menino não era Noemi, era de Ruth. Mas o que elas querem dizer com isso? O que a Bíblia quer nos dizer com isso? Que Deus começava ali a trazer um novo tempo para Noemi. Deus não estava contra Noemi como ela sempre pensou, e nós lemos tantas vezes. Elas diziam: nasceu para Noemi um menino, nasceu para Noemi um resgatador. Ah, pastor, agora ficou confuso. Como é que uma criança, um bebê, pode ser um resgatador? E tu disse que era apenas 2 resgatadores. Um deles era Boaz. Que história é essa de outro resgatador? Estamos encerrando. Como é que um menino que acaba de nascer pode ser um resgatador? Em Obed começa um novo tempo para Noemi. Nós podemos pensar em Boaz como um resgatador financeiro, um resgatador da situação financeira de Noemi. Mas não podemos nos esquecer que no começo
Noemi disse, olha, não me chame mais Noemi, porque não tem mais nada de agradável em mim. Não podemos nos esquecer que aqui era uma mulher sem esperança, era uma mulher frustrada, derrotada, amargurada. E quando a criança nasce, a Bíblia diz que pegam essa criança e colocam no colo de Noemi. Quando eles colocam Obed no colo de Noemi, imagina essa cena, irmão. Imagina essa cena. Que impactante isso. A pessoa amargurada, frustrada, e daqui a pouco tem uma virada tão grande na sua vida. E Obed nasce, e eles pegam essa criança e eles colocam no colo de Noemi. Estava ali, irmão, todo o consolo sentimental, todo o consolo emocional, estava ali o resgate da esperança. Obed ali era o resgatador emocional, o resgatador da esperança, o resgatador sentimental. Irmão, Boaz resgatou a situação financeira de Noemi, mas Obed trouxe um tratamento pessoal de Deus. Obed é um tratamento pessoal de Deus, é um consolo para Noemi. Obed resgatou a felicidade de novo. Ela disse, eu não sou mais agradável, eu sou amargurada. Mas quando colocam aquela criança, Deus sabia que não bastava apenas o resgate financeiro. Deus sabia que não bastava apenas o sustento material. Então vem Obed resgatando aquilo que era agradável na vida. Veio resgatando a esperança. E Noemi, aquela pessoa que ela se chamava amarga, se chamava sem esperança, se chamava sem futuro, ela começa, através de Obed, através daquela criança que está no colo dela, ela começa a ver a sua vida sendo reconstruída. Que Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso! Ela começa a ver a sua vida reconstruída. Escuta, esse Deus é tremendo, ele cuida de cada detalhe. Ele poderia ter terminado, ele poderia ter parado ali naquela questão do resgate financeiro, de mudar a situação material, mas não, ele cuida de todos os detalhes, irmão. Ele conhece o profundo e o escondido, ele conhece cada detalhe da tua vida e ele se importa com cada detalhe. Irmão, cada detalhe grande ou pequeno na tua vida é importante para Deus e ele vai tratar todos os detalhes, todos os pequenos e grandes detalhes. Então Noemi, ela passa, ela deixa daquela sua condição de amargura, ela deixa daquela condição de não sentir mais futuro, de não ter mais futuro, e ela começa a ser reconstruída emocionalmente, sentimentalmente. Ela começa a viver uma vida de esperança. Ela olha para Obed e ela vê futuro. Ela diz, olha, não estava tudo perdido. Não estava mais tudo perdido, como ela estava enxergando. Até então, ela, através da condição financeira, do resgate de Boaz, talvez, quem sabe, não sei, a Bíblia não diz, mas quem sabe ela poderia se sentir uma pessoa interferindo na vida de Ruth, um peso, quem sabe, mas ali ela começa, através da vida de Obed, ela começa a ser resgatada. Obed significava que existia futuro. Obed significava que ela não estava mais sozinha, ela tinha uma família. Ela tinha uma família. Que história tremenda. Uma história que começou carregada de tristeza, de amargura, termina com Deus provando o seu amor, provando a sua misericórdia, reconstruindo vidas de uma forma totalmente completa, vidas que já estavam amargas, vidas que já estavam perdidas, vidas que já estavam derrotadas. Que tremendo caráter de Deus. 3 estudos sobre o livro de Ruth. E não tem como não se apaixonar por esse Deus ainda mais. E olha, lembrando
que nós estamos falando de Noemi, uma pessoa que falou muito mal dele. Mas aqui também nós vemos a misericórdia de Deus. Obed nasce, Obed cresce, Obed casa, e Obed tem um filho chamado Jessé. E Jessé se torna então, Jessé depois cresce, casa, tem seus filhos, e um dos seus filhos se chama Davi. E Davi se torna rei de Israel. Tudo parte da misericórdia maravilhosa de Deus agindo na vida de Noemi. Esse livro talvez era para ser chamado livro de Noemi. Tremendo isso. E assim nós encerramos então o livro de Ruth. Um livro que eu já falei aqui, já falei no culto. Um livro que é intenso. 4 capítulos apenas, mas muito intenso, porque a vida com Deus é intensa. Tá bem? Muito do que acontece na nossa vida é resultado das nossas atitudes, das nossas escolhas. Isso é algo que ficou durante a leitura, durante o estudo desses livros. O livro de Ruth ele nos mostra que a nossa geração é uma geração que desaprendeu a aceitar e seguir conselhos. A nossa geração é uma geração que desaprendeu a honrar e ser fiel. Nossa geração, uma geração que desaprendeu a enfrentar crises. Nossa geração, uma geração que prefere desistir de muitas coisas do que lutar por elas e consertar. Nossa geração, uma geração que prefere ficar em casa esperando que alguém faça, esperando que alguém chame, esperando que algo aconteça. O livro de Ruth está nos mostrando que prosperidade, que mudança de vida está profundamente ligada a caráter, está profundamente ligado à fidelidade, à honra, e que em todas as áreas da nossa vida nós não podemos ficar parados esperando que as coisas aconteçam ou esperando para ver o que vai acontecer. Entre tantas outras coisas. Também vai mostrar que o silêncio de Deus muitas vezes é porque Ele está traçando novos caminhos e o tempo dele é sempre o tempo certo. Nós já vimos isso aqui no final do capítulo 1. No tempo certo elas voltaram para Belém, no tempo certo elas começaram a rebuscar. O livro de Ruth também nos faz pensar naquilo que Deus está reservando para a nossa vida, aquilo que Ele está construindo para nós e a gente não percebeu. Quero dizer para ti que mesmo que possamos estar vivendo momentos de crise, mesmo que a gente possa estar enfrentando momentos de tempestade, momentos, quem sabe, de muita dificuldade, grande dificuldade, uma coisa é certa, irmão. É bem provável que a gente esteja prestes a viver e experimentar uma grande obra de Deus na nossa vida. Noemi não sabia, mas ela estava bem perto de viver uma virada na sua vida, de viver uma grande obra de Deus na sua vida. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Ele é real, Ele é vivo, Ele é verdadeiro. Vamos ter essa convicção. Vamos ter essa convicção. Amém? Chegamos ao final, então, do livro de Ruth. Na terça-feira que vem, vamos entrar na Samuel, no livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, mas eu quero primeiro conversar com vocês a respeito de Samuel, a respeito de Ana. Vamos entender algumas coisas ali, vamos entender um pouco sobre o profeta Eli, né? Como é que aquele momento ali do nascimento, um resumo do nascimento de Samuel,
até ele se tornar profeta e até ele ungir o rei, ungir Saul, o primeiro rei de Israel. Também, queridos, vamos para o monte agora, 9h16. Quero te agradecer a tua companhia, abençoar a tua vida, abençoar a tua noite, abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Sejam abençoados, queridos. Sintam-se abraçados, sintam abençoados. Uma semana de bênção, uma semana próspera, em nome de Jesus. Grande abraço.